Nós começamos o Jornal do Almoço de hoje mostrando o exemplo de uma mulher que perdeu mais de 70 quilos após uma cirurgia de redução de estômago e de um homem que aguarda aí para fazer o procedimento pelo SUS. Nos últimos 5 anos, o número de cirurgias bariátricas no Brasil subiu mais de 90%. Somos o segundo país que mais realiza esse tipo de cirurgia no mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos. A procura é grande, o que preocupa, porque só deve ser feita em casos extremos, quando não se consegue resolver o problema com dietas e aumentos de exercícios físicos. Para esclarecer mais detalhes dessa cirurgia bariátrica e metabólica, também conhecida como cirurgia da obesidade, está conosco o diretor do Centro da Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas, da PUC, Dr. Cláudio Coramotim. Boa tarde, muito bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. É sempre uma oportunidade boa falar com os teus ouvintes e, quem sabe, esclarecer alguns pontos dessa situação contundente que hoje é uma pandemia no mundo inteiro. O Brasil já tem mais de 50% da população acima do peso e no Rio Grande do Sul nós temos 20% da população com obesidade grau 1, ou seja, acima de 30. Isso significa 2 milhões de pessoas só no Rio Grande do Sul. E isso a gente sabe que acarreta outras doenças, né, doutor? Isso traz doenças. Principalmente quando isso também se traduz em percentual de gordura excessivo. A maioria dos indivíduos acima do peso hoje, gordos, chamados pesados, tem em torno de 40% a 50% de percentual de gordura, ou seja, por cento de gordura. Quase a metade do peso da pessoa é gordura pura. Isso é doença crítica. E que precisa ser combatida. Em que casos, doutor, que se combate através dessa cirurgia bariátrica? A cirurgia, assim, tu falou em caso extremo, eu diria que a cirurgia, ela tem indicação precisa, não precisa ser extrema. Mas assim, nós temos classificação. A classificação mais comum é do IMC. Pegar o peso dividido pelo quadrado da altura dá um indicador. Índice de massa corporal. Índice de massa corporal, IMC. Então, isso sendo 35 e tendo doenças associadas como diabetes, colesterol, hipertensão e outras mais que acompanham a obesidade, o indivíduo já tem classificação para a cirurgia. Claro que só isso não. Índice de massa acima de 40 também, já tem também. Mas o que junto disso tem que existir? Tem que existir tempo de duração. Há quanto tempo ele está gordo isso mesmo. assim? Se a pessoa já está com excesso de peso há algum tempo, isso pelo menos 5 anos, se a pessoa já fez tentativas sérias de emagrecer usando os métodos tradicionais, e o primeiro deles é a reeducação alimentar, o segundo é a atividade física, que isso que consiste o fundamento. Bom, e como é a cirurgia? Como é que é essa técnica? O que ela realmente faz? Bom, nós mexemos em estruturas internas. Na verdade, a gente muda a fisiologia do corpo. Isso é muito importante, porque a pessoa não vai ser internamente mais igual, ela não vai funcionar igual. Isso demanda cuidado, senão traz problemas sérios. A cirurgia não está isenta de problemas sérios. E ela mexe no estômago e no intestino? Mexe no estômago quando só restritiva, mexe no intestino quando só desabsortiva e mexe nos dois componentes, estômago e intestino, quando mista. A maioria das cirurgias do mundo hoje são mistas. A desabsortiva praticamente está abandonada. E a restritiva, que exemplo de banda gástrica ajustável, ela está em desuso porque ela tem pouco efeito, pouco poder. E quais são os riscos, doutor, dessa cirurgia? Pois é, riscos imediatos, que é no perioperatório, isso consiste até 30 dias, fístulas, embolias, infecções, riscos próprios de qualquer cirurgia do tubo digestivo. Isso se controla, hoje os riscos são muito baixos em centros qualificados para preparo de cirurgias e acompanhamento, isso é menos do que 0,5, é quase igual a um risco de cirurgia de vesícula, até se banaliza em termos disso, mas nem todos os lugares têm esse baixo risco, é claro. E o risco de longo prazo, médio e longo prazo. O primeiro deles é desnutrição, porque todas as medidas que se toma mexendo na fisiologia da alimentação, a gente tem implicações desnutritivas, de desnutrição. Então, isso tem que controlar. Isso tem que controlar toda a vida, enquanto existe a cirurgia. E em quanto tempo a pessoa perde peso? Quanto tempo depois de fazer a cirurgia A média começa? aritmética, isso só pensando em peso, que na verdade não é o fundamento, ela é 80% do excesso de peso em 1 ano. Claro que os grandes obesos tipo IMC acima de 50, esses pesados que tu mostrou aí, né, eles têm uma média menor, é 70%. Mas como a gente sabe que o importante mesmo é a transformação de gordura em músculo e levar a percentuais adequados de saúde e de distribuição de gordura, o peso passa a ser importante, porém ele é a meta 2. A meta 1 é a distribuição de gordura. Bom, nós vimos aí o caso de um homem que está com 170 quilos, com obesidade mórbida, com todas as indicações, inclusive já ganhou na justiça o direito de fazer essa cirurgia pelo SUS e não está conseguindo. O não conseguir hoje, dentro da política de saúde brasileira, nós temos vários centros de referência
credenciados pelo SUS espalhados no país inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 4, né? Infelizmente 3 concentrados em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, e o quarto aí, Grande Porto Alegre, que é Canoas. Deviam estar mais distribuídos, seria uma política mais adequada para atender pessoas do interior, enfim. Nesses 4 centros se atende todo o estado. E até a gente às vezes que vem de fora, infelizmente, também fogem dos outros centros, mas é para atender o estado. Isso entra pela gestão municipal, gestão da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que recebe as recomendações e as indicações dos outros municípios gaúchos para então encaminhar para os centros credenciados. Isso é um rito, tem que haver preparo, avaliação. Não é assim, ganhar na justiça e operar. Ganhar na justiça, entra no sistema. E aí vai ser preparado. Mas quer dizer, o SUS está realizando esse tipo de cirurgia? Mas, claro. Inclusive, existe, assim, dentro do Ministério da Saúde, uma ideia bem clara. É uma linha de política de atenção à saúde, que é a linha da obesidade, a nível de baixa, média e alta complexidade. A cirurgia está na alta complexidade e tem investimentos pesados e qualificação de equipes para nós simplesmente tornarmos as cirurgias que estão no SUS 6 mil, quase 50 mil, que seria igualando, então, a medicina complementar, que é mais ou menos isso que se faz lá. Ok, doutor, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, muito obrigada aí pelos esclarecimentos sobre essa cirurgia aí muito importante para a nossa população.